Olá, meus amigos. Então, vamos ver aqui quais são os três pilares para você falar em público, né? Alguns alunos me perguntam, professor, eu fico nervoso na hora de apresentar o trabalho, eu fico com medo, me dá dor de barriga, e chega na hora eu estudo, mas chega na hora me dá aquele famoso branco, deu branco. Aí eu não sei o que falar lá na frente e fico com vergonha. E aí eu prefiro nem ir lá na frente apresentar. E eu tenho medo disso, não gosto, tenho dificuldade em ter que falar em público. E aí é o que vocês já viram, né? No planejamento. Galera, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O falar em público não é dom. A gente não nasce sabendo falar em público, a gente aprende a falar em público. E existe um tripé. Esse tripé eu preciso que vocês entendam que o tripé ele tem para ele ficar ter a sustentação, né? Ele tem que ter bem firme as três pernas. Senão, se uma das três pernas falhar, o tripé cai. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vocês já devem ter visto aí em algum canal do YouTube ou em algum lugar aí aquele tripé que a pessoa coloca o celular para gravar, para filmar, né? Aquele tripé, né, tem três perninhas ali. O que acontece com o celular se uma daquelas três perninhas falharem? Se ela quebrar, o que acontece com o tripé e o celular? O tripé cai, o celular cai. Falar em público, galera, é a mesma coisa. Isso é um segredo. Eu vou revelar para vocês aqui como que eu descobri isso, né? Foi num curso que eu fiz, como falar em público, mas também foi na prática, né? Foi apresentando o trabalho mesmo, né? Vivendo que eu tinha essa dificuldade também. E aí eu desenvolvi essa técnica do tripé. O tripé se uma dessas três pernas, uma desses três pilares que eu vou mostrar aqui para vocês falhar, o tripé cai. Então eu recebi uma pergunta, professor, quer dizer então que a perna um é mais importante que a perna 2? A perna 3 é mais importante que a perna um? Não, galera. Os três são importantes igualmente, igualmente. Então, para você apresentar o seu seminário com sucesso, tem que ter os três. Se você não fizer um dos três, vai dar problema, vai dar problema. Eu estou falando para vocês, tá? Então é para você aprender. E esses três pilares nós já vimos, né? Olha, revelar esses três pilares para vocês, que foi o planejamento, né? E a gente já explicou, vocês já fizeram atividade sobre isso, né? O planejamento. O segundo é o conhecimento, que nós vamos falar nele agora, e a prática. Então, professor quer dizer, é o PCP, né? Professor quer dizer então que o planejamento ele é mais importante que o conhecimento que a prática? Não. Ah, professor, quer dizer então que o conhecimento é mais importante que o planejamento e a prática? Não. Quer dizer então que a prática é mais importante que o planejamento e o conhecimento? Também não, galera. Os três são importantes igualmente. Se um dos três, lembrem sempre do tripé do celular, né? Dos YouTubers. Aí, se uma das perninhas do tripé falhar, o celular cai, o tripé cai. Falar em público é a mesma coisa, é esse tripé aí que eu estou mostrando para vocês. Planejamento, conhecimento e prática. Planejamento vocês já viram, você já tem aí um documento que vocês fizeram atividades, né? Atividade. Então, esse planejamento sempre utilize em todas as apresentações que vocês forem fazer. E quando eu falo apresentações, não é só agora, tá? Aí no Instituto Federal, mas também quando vocês chegarem na faculdade, na universidade, em qualquer curso que vocês forem fazer, ou quando vocês já estiverem trabalhando e tiverem que apresentar um trabalho para uma equipe, ou para o seu chefe, ou para a sociedade, né? Você já tem o primeiro passo, que é o planejamento. Tá aí esse documento para vocês. Guardem ele para o resto da vida de vocês, tá? E agora nós vamos falar sobre esses outros dois aí.
Já falamos aqui do planejamento, né? Você irá identificar os elementos principais da sua apresentação, foi o que vocês fizeram. Você irá roteirizar a apresentação naquele passo a passo, lá são 14 passos, né? Eu mostrei para vocês o passo a passo, você já fez um roteiro do que vai acontecer e você irá pesquisar, identificar e relacionar os pontos mais relevantes da sua apresentação. O que cada um vai falar, lembra? Era, se eu não me engano, era a característica 7 lá. O que cada um vai falar? Delimitar o tema, a parte do tema para cada um. Né? Então isso aí é o planejamento de vocês já fizeram isso. E agora, vamos falar do conhecimento. Galera, o conhecimento, olha como eu descobri isso aqui. Quando eu estava na universidade, no curso de Direito, eu tive um professor lá que ele simplesmente só passou em 14 concursos públicos, só isso. Né? E quando ele contou isso na sala, quando acabou a aula, na hora eu fui lá na mesa dele lá e disse, professor, como que o senhor conseguiu fazer isso? E aí ele, senta aí que eu vou te explicar. O segredo para você fazer o para você ter o conhecimento do que você quiser é a repetição. Lembra, galera, que vocês já viram isso? Uma das habilidades empreendedoras de quem tem sucesso qual é? A repetição. Não falei isso para vocês? Que quando a pessoa ela quer aprender algo, ela repete, aí a informação, aquilo que ela está aprendendo, sai da memória de curto prazo, o hipocampo, né? Comparei até a memória RAM do computador, e aí ela passa, devido à repetição, ela passa para o córtex cerebral, que é onde vai ficar armazenado ali para sempre, como se fosse um HD do computador. Lembra que eu falei isso para vocês? E aí o professor lá disse isso para mim. Cara, não tem segredo. O segredo é sentar a bunda na cadeira e estudar. Repetir, fazer resumo, ler o resumo, faz o resumo de novo, lê o resumo de novo. Esse é o segredo. Então esse pilar aqui do conhecimento, né, o segredo é esse. O que você vai fazer? Você vai ter que apresentar qual é a tua parte do teu tema que tu vai apresentar. É aquela parte ali, uns 2, 3 tópicos, pega esses 2, 3 tópicos e estuda, meu amigo, lê de manhã, lê de tarde, lê de noite, faz resumo, lê o resumo, apresenta o resumo, depois faz outro resumo, o mesmo resumo, mas faz de novo, e lê de novo e tal, e faz isso várias vezes. E aí você vai ver que o conhecimento, quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa, gente, fica tudo mais fácil de você falar disso para outras pessoas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você assistiu um filme que todo mundo quer assistir, e você já assistiu aquele filme, né? E você gostou muito daquele filme, você assistiu até uma segunda vez já o filme. O que aconteceu? Você repetiu, não foi? E aí você não consegue chegar para uma pessoa e contar todinho o filme, às vezes a gente lembra até a fala dos atores. Por que isso? Porque você repetiu, você viu de novo, então você já conhece aquilo, né? Então, o conhecimento, quando você tem o conhecimento de alguma coisa, foi porque você repetiu. E aí eu dou uma outra dica para vocês, né? Como que você vai repetir? Tem alunos no IF que não levam nem caderno para anotar nada. Então, como que você vai repetir o que você está estudando na sala de aula se você não tem o que repetir? Se você não anotou nada? Se você não tem um material para ler de novo, para estudar de novo, né? E aí eu fazia isso na faculdade de Direito, né? Eu gravava todas as minhas aulas no celular. Eu gravava, botava o celular para gravar, às vezes tinha professor que não gostava disso e eu gravava escondido. E aí quando terminava a minha aula, 11h10 da noite, eu voltava para minha cidade de ônibus e era 1h30 de ônibus, quase 2 horas de ônibus. Eu já voltava ouvindo a aula de novo, ou seja, eu já estava repetindo de novo, já estava o quê? Aprendendo.